Salve Maria, dia 5 de agosto de 2021, da 18ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 16, nos versículos do 13 ao 23. No Evangelho segundo Mateus, naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser os filhos do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nós nos deparamos neste trecho do Evangelho de São Mateus, que nos faz refletir sobre duas realidades. A primeira, a qual Jesus pergunta aos discípulos quem ele é para o povo, depois aos discípulos, para vocês quem eu sou. E claro, gira em torno da questão do Messias, e percebemos que é Pedro, como o chefe dos apóstolos, aquele que foi colocado, e o próprio Cristo vai nos falar, dizendo a Simão: Simão, tu és Kefa, do grego pedra, alicerce, fundamento, sobre o qual vai se edificar a igreja, a vontade do Cristo. E Jesus diz ainda mais que as portas do inferno nunca poderão vencer a igreja que foi fundada sobre Pedro. Claro, a igreja de Cristo. Mas Jesus deixa Simão Pedro como o príncipe dos apóstolos para que a igreja fundada por Jesus possa seguir adiante depois que o Cristo voltar para a eternidade junto do Pai. E então, Simão Pedro torna-se o representante direto de Cristo aqui na Terra, o primeiro Papa da nossa Igreja Católica. A outra realidade está de certo modo, em contrapartida a esta profissão de fé que Pedro diz, que tu és o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E Jesus relata que não foi a carne, mas o Espírito que revelou, foi o Pai que revelou toda esta realidade. E então, Jesus fala da realidade do seu sofrimento, da sua angústia, da sua entrega. Jesus não quer que divulguem que ele é o Messias, o Filho de Deus, mas não quer tampouco fugir da realidade que lhe espera. Jesus, o Filho de Deus, vai entregar-se para morrer na cruz e a sua morte para nos redimir do mal, do pecado, das amarras do demônio. E então Pedro coloca-se diante de Jesus e da vontade do Pai. E então Jesus chama a Pedro de Satanás. A palavra, a raiz da palavra Satanás quer dizer aquele que divide. E Simão, neste momento, nesta segunda parte, que digamos assim, do Evangelho de hoje,
coloca-se como aquele que divide o Cristo da vontade do Pai. Por isso nosso Senhor diz a Pedro: tu és para mim uma pedra de tropeço, afasta-te de mim, Satanás. Toda e qualquer pessoa que se coloca em meio à vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que sejamos santos. Não é que ninguém seja político, não é que ninguém seja dono de uma ONG, não tem realidade que possa substituir a vontade de Deus na nossa vida. Mas claro que pode-se exercer qualquer função, sendo católico, sendo justo e verdadeiro. Mas nunca pode fazer divisão entre o Cristo e a sua palavra, o Cristo e a vontade do Pai. Por isso Pedro é chamado primeiro de Kefa, de fundamento e alicerce, e nesta mesma perícope, Pedro é chamado de adversário de Deus. Mas percebamos, todas estas realidades. E Jesus justifica porque ele chamou Pedro de Satanás. Porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. E quantas pessoas nós encontramos no dia a dia e que estão ligadas à parte humana, à parte dos bens, e não vivem esta experiência de desapego. Vivem tão seguras do dinheiro, do poder, da autoridade, de manipular o outro, de gerar discórdia, de gerar divisão. Veja, são todos como um Satanás. É esta palavra que Jesus usou para Pedro e que depois tornou Pedro o príncipe dos apóstolos e colocou ele à frente. Faça um exame de consciência e perceba como tem sido a sua vida de intimidade para com Cristo dentro da vontade de Deus. Se você está colocando a sua vida e separando a vontade do Cristo para que você possa viver. Nosso Senhor sempre nos convida a viver por meio da palavra, a viver por meio da Eucaristia. E então, caríssimos, supliquemos ao Senhor que a cada dia Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo para assumirmos e tomar uma decisão na nossa vida. Esse é o desejo de Jesus para nós. Decidirmos por Cristo e pela sua vontade e pelas suas obras, ou abandonar e viver do jeito que quiser, pois cada um de nós é livre. Eu opto por Cristo, pela palavra e pela vida de santidade. Supliquemos, caríssimos, ao Senhor que a cada dia Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo para vivermos na fidelidade. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.